Oi, Alina, eu sou Emília, da turma da Eunice, e quero que você me diga como foi a sua catequese, onde celebrou a primeira Eucaristia e Crisma. Você se lembra o nome da sua catequista? Oi, Emília. Um oi também a todos os catequistas, todas as crianças da catequese da Paróquia Nossa Senhora das Graças de Uberaba. Um oi também para todos os seus familiares. E é com alegria, né, que eu respondo as perguntas, né, que vocês prepararam. E você faz a primeira pergunta, né? Como foi a minha catequese de primeira Eucaristia, Crisma e o nome da minha catequista? A catequese, primeiramente o meu batismo foi em Uberaba, né, na catedral, bem antigamente, 1962, no dia 29 de abril. Só que o meu aniversário é 17 de abril. E na época o batismo era feito junto, né, com a Crisma. Somente que aos 7, 8 anos de idade que meus pais apresentaram, né, os padrinhos para mim, né. Eu lembro muito bem quando foi, como foi, né, um almoço em família, tudo. E depois, no ano de 1971, final de 1971, em vista da morte do meu pai no início de 1972, nós mudamos de Conceição das Alagoas para Uberaba. E em Uberaba, eu estudei na terceira e quarta série, tinha 9 anos nessa época, na escola Dr. Fidelis Reis. E a professora, na época, era a Judite, muito conhecida na Paróquia Nossa Senhora das Graças. E ela dava aula de religião. E a catequese era feita, né, na escola. Então eu lembro bem que foi ela quem nos deu, né, naquela época, a catequese para as crianças daquela turma da terceira série. E assim foi a minha catequese, né? E naquele ano mesmo, final de 72, eu pude, né, então fazer a catequese de primeira Eucaristia. Então a Judite, muito conhecida de todos aí da paróquia, foi a minha catequista, a qual eu lembro, né, com muito carinho, muita alegria, porque depois nós pudemos participar, né, de muitos encontros, né, das comunidades eclesiais de base, e outros encontros, né, do mês missionário, do novena de Natal, né, campanha da fraternidade. Isso com muita alegria. Foi uma grande mulher, uma grande catequista, né, exemplar, e uma grande leiga, né, a serviço da construção do Reino de Deus. Como vai, Olívia? Tudo bem? Está preparado? Sou Lucas Leonardo Souza, da turma Aparecida, Tia Escola. Me diga qual o momento mais marcante de sua caminhada de preparação para ser padre. Lucas Leonardo, eu vou bem, e você? O Lucas me pergunta se eu vou bem, se eu estou preparado, qual foi o momento mais marcante, né, da minha preparação para ser padre. Então vou bem, graças a Deus. E dizer que a gente está preparado, a gente pode dizer que estou preparado para o momento, sim. Nós, por mais que nos preparamos, a gente tem uma nova história, um novo momento, né, cheio de desafios. Então nós temos que nos preparar bem. Te confesso que a sua pergunta é muito interessante, né? Momento mais marcante dessa preparação, né? E foi justamente esse ano de 2020, né? O ano passado, esse ano da pandemia. Porque diante de todos os desafios, né, as dificuldades do momento, o momento de isolamento me permitiu me recuar um pouco de muita atividade, né? E esse fator me possibilitou refletir um pouco melhor, né, a minha vocação, o meu momento, né, esse passo para a ordenação presbiteral, sacerdotal. Então foi muito significativo para mim esse ano de 2020. Né? Eu pude refletir melhor, né, a minha vocação, refletir melhor o passo a ser dado nesse momento, né?
Se trata de um momento único na minha história, na história de quem se coloca, né, a serviço, né, da Igreja de Jesus Cristo, né, enquanto sacerdote. Então, naturalmente, que a gente precisa, né, buscar a melhor preparação e estar bem. E graças a Deus, né, depois deste ano passado, com a ajuda dos meus irmãos somáticos, religiosos, de todo o pessoal que caminha junto com a gente, né, eu pude, né, refletir algumas situações e realidades concretas, né, do testemunho cristão, né, que a gente precisa dar depois de sacerdote. E claro que em toda a vida, independente de ser padre, né, para os leigos também, né, é um testemunho de fé viva, verdadeiro, autêntico, né, e o qual a gente precisa refletir bem para poder assim dar uma resposta, né, à altura daquilo que o povo de Deus espera, né. Então este ano passado foi um momento mais marcante para mim. Tive momentos difíceis, né, de reflexão profunda, forte, né, crise mesmo, mas eu só tenho a agradecer muito a Deus. Esse ano da pandemia, né, neste caso, apesar de que em muitas situações foi muito triste, né, mas eu acho que todos nós temos que aprender de alguma forma das situações adversas, né, e para mim foi oportuno, né, foi muito marcante esse ano e me ajudou muito a hoje me sentir mais alegre, né, como você pergunta no início, né, como vai, tudo bem? Vou bem, graças a Deus, muito bem, me sinto muito bem e muito animado, disposto, alegre, né, e feliz, né, preparado para esse momento, graças a Deus, tá? Um abraço. Bom dia, Olinto. Eu sou do João Gabriel, sou da turma da Lúcia e desejo saber como foi que Jesus te convidou para ser padre. João Gabriel. Oi, João Gabriel. Pergunta que você me faz: como foi que Jesus te convidou para ser padre? João Gabriel, minha história é longa. Não sei se você sabe, mas eu fiquei viúvo, né, há quase 25 anos. E tenho 2 filhos, Débora e Daniel. Depois que eu fiquei viúvo, né, eu pensava em casar novamente, ter filhos, mais filhos, família, né, porque é uma coisa muito bacana mesmo. Era um sonho meu, né, casei, tive uma grande esposa, 2 filhos ótimos, uma família, né, mas a história foi se dando, né, de forma que eu fiquei viúvo e fiquei com os filhos, né. Com o tempo fui criando os filhos, eles cresceram e eu, participando da comunidade, fui sentindo o desejo de dedicar mais, né, ao trabalho na comunidade e sempre buscando, né, ser obediente e fiel à palavra de Deus, né, os ensinamentos da igreja. E assim a gente vai fazendo um caminho, né, e nesse caminho a gente vai percebendo os sinais que Deus coloca na nossa vida, né, por meio das pessoas, por meio de fatos, de situações, né, de reflexões, né, que a própria palavra de Deus nos permite, e também os nossos pastores, né, na caminhada. Então isso foi acontecendo, né. Como eu pensava em casar de novo, então foi um pouco, eu resisti um pouco, né, mas Deus não desistiu, né, e hoje eu sou agradecido a Deus porque eu pude também reconhecer que a vocação familiar, né, que eu tive e vivi, né, fui feliz, muito agradecido a Deus por isso. Não tem dinheiro que pague, né, a bênção, né, da gente ter uma família. Então eu percebi que eu poderia, né, já tinha tido essa experiência de família, né, então eu poderia dar esse passo, deveria dar esse passo, uma vez que Deus me chamava, né, tinha vários fatos, né, que apontavam isso, né, e eu tinha que dar uma resposta, né, ou sim ou não. E aí eu optei para fazer a escolha do sim, né, de
servir a Deus, né, na Igreja de Jesus Cristo, quanto religioso somástico, né? Então foi que com o tempo, né, bem devagar, né, porque foi meus filhos, quando eu saí de casa, já estavam com mais de 20 anos, né, então já criados. Então saí tranquilo, né, no sentido de que os passos foram dados até que o momento certo, né, chegou e eu saí, né? Ide apresentai-vos. Eu fui, vim, e a gente tem que se apresentar todo dia, por toda a vida agora. Então tá aí, João Gabriel, um abraço para você, toda a sua turma. Aproveita e dá um abraço lá na sua catequista Lúcia, que eu conheço muito. Um abraço, com Deus. Obrigado pela pergunta. Olá, eu sou a catequista Tatiana. Quero saber por que escolheu os somáticos e o que te identifica com São Jerônimo, e se algum padre te inspirou. Olá, Tatiana. Tatiana, você me pergunta por que eu escolhi os somáticos. A outra pergunta, o que te identifica com São Jerônimo? E a terceira, algum padre te inspirou? Primeiro, Tatiana, quero te dizer que parabéns, né, por ser uma catequista, que Deus te ilumine para que você possa sempre compreender, né, a importância da vocação leiga enquanto catequista e dedicar cada vez mais, né, a este chamado, né, no serviço da igreja junto às crianças. Faça isso sempre com muito amor, com muita alegria, tá bom? Mas afinal de contas, né, por que eu escolhi os religiosos somáticos? Eu conheci, né, os religiosos somáticos mais ou menos nos anos de 73, 74, né, a partir da minha primeira Eucaristia, sempre brincando de bola na quadra da igreja Nossa Senhora das Graças, né, com o Padre Américo e uma turma que sempre brincava lá. E o trabalho que eles faziam, né, aí depois, por vários anos depois, pude estar muito próximo, né, do trabalho também na década de 80 com o Padre Enzo, né, nas comunidades eclesiais de base, e com outros padres, né, Ticiano, Padre Pedrinho, que passaram pela nossa paróquia naquele tempo. E uma coisa que me despertou sempre muito é justamente o carisma, né, dos religiosos somáticos da congregação, né, que é constituir comunidades fraternas, né, com a missão de assumir a paternidade de Deus junto aos mais pobres, as crianças, órfãos e adolescentes, desamparados, jovens desamparados, aos enfermos, enfim, esse trabalho voltado aos mais pobres, aos necessitados. Isso sempre despertou em mim, né, essa escolha. A segunda pergunta, né, o que te identifica com São Jerônimo? É justamente o que eu acabei de dizer, né? É esse trabalho voltado aos necessitados, né? Quantas crianças hoje sofrem de várias formas, né? Quantos jovens, quantos enfermos necessitados de uma presença. Então, este aspecto, né, desse olhar pelos pobres, né, pelos mais necessitados, seja criança, jovem, adulto, né, mas estar sempre buscando, né, nessa identidade o serviço, né, junto a estes que muitas das vezes são deixados à margem, né, à parte. Então essa identidade, né, a qual São Jerônimo Emiliani, no seu tempo, fez muito em consequência da guerra, da fome, da miséria, né, as crianças abandonadas, que seus pais morriam, né, na guerra, e eles ficavam passando dificuldade, fome, e São Jerônimo dedicou sua vida toda a serviço dessas crianças, da juventude, né, de todos os doentes, né, naquele tempo. E a nós hoje, enquanto cristãos, sempre ter essa sensibilidade, né, aos mais necessitados. E eu sempre gostei de trabalhar com os mais necessitados, né, e isso me despertou a essa identidade, né, com São Jerônimo, o serviço
de amor junto aos mais pobres e necessitados. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, enfermos. E a terceira pergunta, se algum padre me inspirou, né? Posso dizer que todos os padres somáticos, de alguma forma, em algum momento, me inspirou alguma reflexão para que eu pudesse, né, dar passos, né, até chegar a este momento, né, da ordenação. Naturalmente que na década de 80, por exemplo, eu estive muito próximo do padre Enzo, né, que inclusive me preparou junto à Cris, né, para o casamento e fez o nosso noivado, também o casamento. Então tenho uma amizade muito grande por ele, uma estima, né, uma consideração muito grande por ele, como também o padre Américo, né, que desde minha idade dos 14, 15 anos, né, eu conheço. Então são padres que têm, né, uma postura correta, né, enquanto pastor, né? E outros padres na congregação, né? Não tem um assim que eu possa dizer, né, que foi o que marcou, não, até porque, né, um segmento que os torna bons pastores e deve tornar a mim e também aos outros é o segmento de Jesus Cristo, né? Então é o verbo de Deus, a palavra de Deus, que deve sempre ser, né, o impulso, né, para a nossa missão, né, juntamente com a vida de oração, a Eucaristia, né, os demais sacramentos da igreja, para que a gente possa assim servir bem, né, enquanto padre, né, enquanto pastor da Igreja de Jesus Cristo. Tatiana, um abraço, Deus abençoe a sua caminhada, a sua família e a todos vocês aí dessa comunidade paroquial de Uberaba, da qual eu com muita alegria fiz parte e sou parte. Vocês também são responsáveis por eu estar aqui e no dia 6 de fevereiro estar aí com vocês para poder, na alegria, celebrarmos esse momento tão significativo e que Deus nos abençoe a todos nós. Um abraço, até breve.